Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês hoje, e eu quero usar um texto, apenas um versículo da epístola escrita por Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. O versículo é o versículo de número 2. Ok? Filipenses 4, 2. Filipenses 4, 2. Amém, queridos? Filipenses 4:2 diz o seguinte: peço a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então está aí um pedido do apóstolo Paulo, e mais do que isso, um pedido com grande intensidade, porque ele está dizendo: eu rogo a estas irmãs que elas pensem concordemente no Senhor. Queridos, eu gostaria de começar perguntando a você: será que essa tenha sido a sua forma de pensar nesses tempos? Será que você tem pensado concordemente no Senhor? Essa é uma boa pergunta para a gente começar essa mensagem, hein? Porque pensar concordemente no Senhor é pensar de acordo, é pensar em concordância com o Evangelho do Senhor. Se você diz que você pensa de acordo aquilo que é a vontade de Deus, e eu creio que é isso que Paulo queria dizer a essas irmãs, digam a essas irmãs que elas precisam pensar de acordo à vontade de Deus para a vida delas. Entenda que apesar de Paulo estar escrevendo uma carta para agradecer a esta igreja pela cooperação que tinha dado a ele, e ele diz uma cooperação no Evangelho, porque tudo que dizia a respeito da vida de Paulo, não dizia respeito a ele próprio, mas a obra de Deus que acontecia através da vida dele. Quem o ajudava, não ajudava apenas a ele, mas ajudava o Evangelho. Quem contribuía, contribuía com o Evangelho. Quem orava por ele, orava pela expansão do Evangelho. E é interessante que muitas vezes nós não pensamos assim das nossas vidas. Ah, mas Paulo foi apóstolo. E você o que é? Você com certeza não é um apóstolo, mas você é um servo de Jesus Cristo, e tudo que ocorre em sua vida, você tem que pensar de forma coerente com o Evangelho. Todas as coisas que vêm à sua vida devem cooperar para a glória de Deus e o crescimento, a expansão do reino do Senhor nessa terra. Paulo entendia isso, e ele estava então escrevendo esta carta para agradecer essa igreja por toda a cooperação que havia sido dada a ele. E ele diz desde o início da implantação dessa igreja, que vocês são meus ajudadores, que vocês são meus cooperadores, e agora vocês fizeram uma oferta, e essa oferta veio suprir as minhas necessidades. Mas tem uma coisa, eu não estou aqui dizendo esta palavra por causa daquilo que é um benefício pessoal, mas por aquilo que vocês fizeram, porque o que vocês fizeram vai trazer um benefício não só ao Evangelho, mas um benefício a vocês, e isso redundará em glórias ao Senhor. Então a epístola é maravilhosa, mas em meio a todo este agradecimento e toda a doutrina maravilhosa que é aqui demonstrada, Paulo se lembra de um ponto a ser tratado nesta igreja. É um ponto obscuro, é um ponto como aquela enfermidade que começa ali e precisa ser o quanto antes arrancada, antes que ela se proliferasse, antes que ela trouxesse a enfermidade dentro de uma proporção que tocasse, que alcançasse todo o corpo. E antes de que ela então tivesse essa abrangência, Paulo trata este problema. E ele escreve dessa forma, ele está dizendo aqui, como nós lemos: eu rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. Agora eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Havia uma divergência entre essas duas irmãs. Uma pensava de uma forma acerca de alguma coisa que não é aqui revelada do que se trata, outra pensava de outra forma. Elas eram divergentes na sua forma de pensar. Mas o que nós notamos aqui do que Paulo quer dizer
é que esta forma divergente de pensar, ela se potencializava, porque uma vez em que havia discordância entre duas irmãs, dois membros de um mesmo corpo, isso significava dizer que o pensamento delas não era divergente apenas uma da outra, mas o pensamento dela divergia do próprio Evangelho, da própria orientação do Evangelho, pois onde há divisão, não está a presença de Deus, nem se revela a vontade de Deus. O grande problema do pensamento divergente, do pensamento discorde, é que ele não discorda apenas um do outro, não é um irmão apenas de outro irmão, mas onde há esta divisão, se estabelece aqui também um antagonismo àquilo que é a vontade de Deus, revelada na sua palavra. Irmãos, isso é muito sério. Paulo identificou aqui um problema, Paulo identificou aqui uma enfermidade a ser tratada, uma epístola que fala tanto de alegria, mas agora precisava se tratar o problema real, e um problema real era esse, era o pensamento discorde entre duas pessoas dentro de um mesmo ambiente congregacional, que poderia gerar algo muito maior. Por quê? Porque o pensamento discorde não diz respeito à coletividade, mas diz respeito ao interesse pessoal. Ninguém estava buscando aqui o interesse do corpo de Cristo, não o interesse da igreja. Não é assim que vemos quando acontecem esses problemas de discordância dentro de uma família, dentro de uma igreja. Ninguém está buscando o que é o bem coletivo, mas estavam buscando aquilo que era propriamente, não é? Aquilo que era propriamente seu, aquilo que dizia respeito cada um a si próprio. Estava buscando o seu próprio interesse. Todas as vezes que nós vemos um pensamento que é discórdia, um pensamento onde há discordância, onde há divisão, isso não interessa ao reino de Deus, isso não interessa a Jesus Cristo, não é a vontade de Deus, não está de acordo ao pensamento que deve ser coerente a todo cristão. Isso não diz respeito à obra de Deus, mas isso revela uma face de pecado, e onde está o pecado, o diabo vai encontrando espaço para agir, espaço para atuar, e no fim das contas, isso não era nada mais do que uma brecha para Satanás. Isso é muito sério, queridos. Quando nós estamos olhando apenas para os nossos próprios interesses, nós não conseguimos olhar para os interesses do reino de Deus, da vontade de Deus. Deus quer nos unir em uma visão, Deus quer nos unir em um pensamento, Deus quer nos unir em uma orientação só, Deus quer nos instruir em um caminho só, mas o que muitas vezes acontece conosco é que nós estamos valorizando mais aquilo que é nosso próprio interesse, a nossa forma de pensar determina aquilo que vamos fazer, e quando pensamos diferente daquilo que é a orientação de Deus, nós vamos estar em discordância sempre com alguém que está próximo de nós, lutando pelo reino de Deus, e acima de tudo, nós vamos estar em discordância com o pensamento do próprio Senhor, que tenta nos direcionar segundo a sua vontade. Há um grande perigo aqui, o perigo de nós individualizarmos o nosso querer e tirar os olhos daquilo que cooperaria para um bem comum, para um bem maior. Quantos de nós estamos olhando assim, olhando aquilo que é do nosso próprio interesse, e quando vem uns apelos, vamos participar, vamos fazer, vamos atuar, então vem um pensamento discorde que diz o seguinte: olha, para mim não dá, eu não tenho como, eu não posso, eu não tenho, sabe, Deus sabe, a minha agenda é muito carregada, é como se estivesse dizendo, não há lugar na minha agenda para a vontade de Deus na minha vida, para a obra de Deus na minha vida, para o querer de Cristo na minha vida. Então, antes deste pensamento ser divergente da vontade que o Espírito trouxe à congregação, antes desse pensamento ser divergente daquilo que é o chamado das lideranças à congregação, ele é divergente do próprio pensamento de Cristo. Cristo não divide, ele junta, ele soma para multiplicar. É isso que ele faz. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Se há um problema estabelecido aqui de uma discórdia, ninguém sabe o que era, ninguém sabe se um achou uma coisa, a outra, mas o que importa aqui saber é que se há divergência de pensamento, isso não é a vontade de Deus, e se não é a vontade de Deus,
esse pensamento não está de acordo, em primeiro lugar, ao pensamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não busca o teu próprio interesse. Porque quando você busca o seu próprio interesse, você diverge da coletividade, você diverge da visão da sua igreja, você diverge da visão do reino de Deus, e você diverge do pensamento de Cristo. Cristo te chama para edificar, para fazer parte de um todo, e não ser uma pedra lá fora, e não ser um membro amputado lá fora. Cristo não te chama para sentar em um berço esplêndido e ficar vendo a banda passar. Cristo te chama para fazer parte de algo maior. Nós somos chamados para vivermos como pedras espirituais, sobrepostas umas às outras, para a formação de um edifício, aonde o Espírito Santo habita. Isso fala de coletividade, e se o nosso pensamento determina a nossa atitude, se nós não pensarmos coerentemente com aquilo que a palavra de Deus nos tem ensinado, nos tem dado como visão ao nosso coração, nós estaremos em discordância com o pensamento de Cristo. Então o primeiro perigo desse pensamento discorde é a individualização. Mas também um pensamento discorde nos priva de viver o Evangelho de forma plena, de viver o Evangelho na medida que Deus quer. Irmão, ninguém que está individualizado busca o interesse comum. A Bíblia diz: aquele que se afasta, aquele que busca, ele busca os seus próprios interesses, aquele que se isola, ele está buscando isso. Então você não vai viver o Evangelho de forma plena, porque o Evangelho não fala de individualização, mas da coletividade, em construir algo de forma conjunta, nos ajudando uns aos outros, nos fortalecendo uns aos outros, caminhando juntos, nós alcançaremos o objetivo e a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Nunca viveremos a plenitude do Evangelho se o nosso pensamento não for coerente com a vontade de Deus. Se nós não estivermos com os nossos pensamentos sendo nutridos, sendo então instruídos, direcionados por a luz que emana desta palavra, queridos irmãos, como que nós vamos viver o Evangelho da forma como ele é? Não vamos. Não podemos divergir da vontade do Senhor, não podemos divergir do Evangelho. Você sabe que eu vejo um grande problema na vida de muitos irmãos, não são poucos não, é que eles querem determinar as suas vidas da forma como eles acham ser corretas, eles querem andar por uma própria percepção daquilo que é o Evangelho. É um liberalismo na interpretação teológica. Eu acho isso. O pastor, a igreja pode achar aquilo, mas eu acho dessa forma. E se eu acho dessa forma, eu quero caminhar segundo aquilo que eu acho, e não segundo aquilo como é a forma correta de se entender as coisas. Porque se nós queremos afirmar algo que nós desejamos, nós vamos tentar encontrar todo tipo de argumento, e vamos tentar nos justificar através de argumentos que são falácias, mas também através de testemunho de outros. O irmão também pensa assim, o irmão também acha assim. Basta você olhar, se aparece um personagem lá, nesses canais de YouTube, onde quer que seja, que é aquela pessoa polêmica, sabe? Que ele vai na contramão daquilo que é o entendimento de quase todo o corpo de Cristo. Aí você vai ver gente que vai aparecer para segurar na barra daquela saia. Aparece um ali dizendo: eu vou defender aqui que não existe negócio de dízimo agora no Novo Testamento. Então aqueles que têm um pensamento discorde da palavra de Deus, que deixa muito claro, não é verdade, acerca da doutrina do dízimo, da oferta, então ele vai dizer: está vendo que tem alguém que pensa como eu vou acompanhar esse canal, eu vou acompanhar esse sujeito. Mas isso só é a tentativa de você estar se apegando a alguém que tem um pensamento tão discordante da vontade de Deus quanto você, e aí está o espírito da rebeldia. Isso não tem nada a ver com Cristo. Não dá para não tratar esse tipo de coisa. E às vezes nós erramos por não dar a devida importância a problemas como esses aqui, porque a coisa vai longe. O pensamento discorde, ele é terrível, ele contamina, ele age contaminando as vidas. Veja, nós estamos aqui pregando
uma só doutrina, uma só fé, não é, pastor Daniel? Uma só orientação, uma só visão, mas vem alguém e começa a falar, isso não é certo. Eu não penso assim, eu não acho assim. Daqui a pouco isso vai entrando no seu ouvido, isso vai buzinando lá dentro. E se você não abrir os seus olhos, você pode ser contaminado com esse pensamento discordante. Por quê? Porque isso é um ardil de Satanás. Isso é um ardil de Satanás. E as pessoas às vezes não entendem isso. Não é só estar em discordância com um irmão, não é só estar em discordância com uma visão, é estar em discordância com o próprio Cristo, que estabelece essas coisas na sua casa. A visão que Ele dá à sua obra, à sua igreja, ao seu povo, e dizer que você não tem nada com isso, que você não aceita isso, e que você nem pensa que isso é certo, é estar em discordância com quem? Em primeiro lugar, obviamente, você vai estar em discordância com o próprio Senhor, com o próprio Espírito Santo, que tem direcionado a vida da sua igreja. O pensamento discorde, ele vai impedir o progresso da igreja. E Paulo sabia disso. Paulo sabia disso. E Paulo está aqui tratando disso. E ele está dizendo, olha, cuidado. É necessário se tratar deste assunto. É necessário realinhar o pensamento destas irmãs com o pensamento do Senhor. Por isso ele não está aqui fazendo a defesa de nenhuma das duas. Ele não está dizendo a Evódia, pense igual a Sintique. E não está dizendo a Sintique, pense igual a Evódia. Ele está dizendo o seguinte, eu peço que vocês pensem este pensamento, este modo de pensar, que ele seja convergido no Senhor. Ou seja, na luz que vocês têm recebido do Evangelho. Aqui não interessa o que Antônio ou o que Pedro, o que Maria ou o que Madalena pensa. O que interessa aqui é que Jesus pensa. É a vontade do Senhor. Mas se nós temos esse problema, como que a gente trabalha isso? Porque qual é o objetivo? O objetivo é chegar a um pensamento concorde, porque o pensamento em concordância é um pensamento que leva a igreja ao progresso, ao crescimento. E nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Mas então Paulo, ele vai usar aqui o maior de todos os exemplos que ele poderia usar, o que é o padrão para a igreja, para mostrar às irmãs e para mostrar a todo o povo de Deus, porque este problema que com certeza essas irmãs viviam, não dizia respeito só, a elas, sempre diz respeito a alguém, porque aqui ou ali, alguém está sendo tentado a pensar de forma divergente daquilo que é o pensamento de Cristo para a igreja, para a congregação, para o seu próprio corpo. É assim ou não é? Ou isso também já não tocou você alguma vez? Talvez você não anuiu, mas que você já foi levado a pensar desta forma já. Você talvez repreendeu isso, isso não é de Deus, eu não quero saber disso, mas aqui ou ali, existe em nós o desejo de divergir daquilo que Deus está tratando e trabalhando dentro da sua própria obra. E a gente às vezes se acha então, com autoridade, com saber, com entendimento, para questionar. Quando questionamos aquilo que é a visão que Deus tem trazido, aquilo que é a coerência da palavra de Deus, porque está ali, está na palavra. Às vezes é algo que é particular à igreja. Nós temos uma visão que é um método de trabalho aqui. Isso é particular da nossa igreja. Pode não acontecer dessa forma lá. E já existem coisas que são genéricas, porque são aqui reveladas para o todo. E aí muitas pessoas começam a divergir disso. Eu não digo muitas, mas algumas pessoas começam a divergir daquilo que é a própria doutrina da palavra de Deus. Eu não acho que deva ser assim. Eu não acho que você deva ser assim. Eu não acho que deva se agir assim. Eu não acho que o ministério deva ser assim. Sabe? Como que você tivesse a capacidade e o poder de determinar as coisas como elas devam ser. E onde está o Espírito Santo? Nós aqui somos o quê?
Nós somos apenas servos do Senhor para fazer a sua vontade. A obra, quem determina é o Espírito do Senhor que está entre nós. Pareceu bem a nós, é o Espírito Santo, não é assim que a Bíblia diz? E o Espírito diz, faça isso, façam aquilo. E assim eles cumpriram aquilo que é a vontade de Deus, tendo a mesma forma de pensar com o Senhor. E se há uma mesma forma de pensar no Senhor entre nós, não haverá divergência na nossa forma de pensar em relação a todas as diretrizes e todas as doutrinas aqui expostas na palavra de Deus. Se há divergência, é porque nós não estamos pensando segundo este evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo vai usar o exemplo de Cristo. Olha lá na epístola, a partir do capítulo de número 2, os versículos de 1 a seguir, o que é que ele está dizendo aqui, olha. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Agora, então ele vai dizer como que nós podemos conseguir um estilo de vida como esse. Ele vai usar aqui o exemplo de Cristo, a kenosis do Senhor. E o que é isso, pastor? Isso é um termo que na teologia significa o esvaziamento da vontade de Jesus, para que a vontade do Pai se cumprisse nele, em favor da humanidade. Se você entende isso, ele diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O mesmo modo de pensar de Cristo. E qual é o modo de pensar de Cristo? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo de que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Se nós queremos vencer esse ímpeto de individualizar-nos, de acharmos que somos dono da verdade, e muitas vezes divergirmos até do próprio querer do Senhor, nós precisamos nos esvaziar. Aqui está o exemplo de Cristo. Esvaziando-nos, nós seremos cheios da vontade do Pai, da vontade de Deus em nossas vidas. Paulo está chamando essa igreja, e especialmente essas irmãs, a uma postura de humildade, dizendo: o próprio Senhor de vocês, o próprio Senhor da glória, deixou esse exemplo para todos nós. Subsistindo em forma de Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, não abandonou a sua própria identidade divina, mas se esvaziou para viver de uma forma humana, se humilhou para poder abençoar outros, para poder viver o propósito do Pai, a vontade do Pai. Como diz o profeta Isaías, Isaías 53, agradou ao Pai moê-lo. Isso não é fácil, irmãos, porque o nosso ego, ele fala muito alto. O orgulho é algo que ainda está neste corpo de morte, nesta carne, e que só pode ser mortificado pela obra do Espírito Santo. Não é por sua vontade, porque nós não temos a capacidade de anular a nossa própria carne sem o poder da graça e a obra do Espírito em nossa vida. A coisa é séria. E Paulo disse: não há como vocês vencerem isso. É um recado a toda igreja, porque este exemplo podia se multiplicar. Sabe o que é que acontece? Vem aí o partidarismo. Alguém toma partido disso, do lado de alguém, e outro do outro. E aquilo que era uma divisão entre duas pessoas, que divergência
né? E essa divergência levava a uma divergência do próprio pensamento de Cristo, que não desune, mas que une. Isso podia tomar uma proporção muito maior. Nós temos que ter cuidado. Por que você não tem abraçado a visão que Deus quer para a sua vida? E tem fugido daquilo que Deus quer para a sua vida? É porque você está cheio de si mesmo. É tempo de você se esvaziar e permitir que a vontade de Deus esteja enchendo o seu viver, a sua alma, o seu coração, a sua mente, para que você viva com um pensamento concorde com a igreja e especialmente com o cabeça que é Jesus. Quando estamos cheios de nós mesmos, nos tornamos senhores de nossas vidas. Estamos no controle de nossas vidas. E aí você sabe, né? Não existe mais aquela atitude de servo. Porque o servo é aquele que corresponde à ordem do seu Senhor, ao mandamento do seu Senhor. E às vezes eu abro a palavra de Deus e vejo coisas que o Senhor está falando, que precisamos fazer e agir assim. E tantas vezes a rebeldia está no coração de alguns de nós, irmãos, para dizer não à vontade de Deus, para dizer não à voz daquele a quem Deus usa para te chamar ao compromisso, para dizer não ao teu irmão que às vezes vê a tua necessidade e quer te tomar pela mão e te levantar, e você é divergente, porque você quer estar no controle da sua vida, e não quer permitir que Cristo reine no teu viver. Paulo está dizendo, como sarar esta enfermidade? E a única forma é se humilhando a exemplo de Cristo, humilhando-se debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo que a vontade de Deus é maior, é superior à nossa vontade. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que nos destinará à paz que nós tanto procuramos, ao sucesso que nós queremos alcançar. Não é o caminho que nós mesmos determinamos, mas é o caminho que Ele tem para nós. Ele disse ao seu povo, através do ministério do profeta Jeremias, eu sei que pensamento tenho acerca de vocês, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele estava dizendo, o que vocês desejam, vocês não alcançarão, sabe por quê? Porque vocês não conhecem o caminho. O caminho traçado por vocês não os levará aonde vocês querem chegar. Mas a minha vontade vai levar vocês a alcançarem tudo aquilo que vocês desejam para a vida de vocês. E muito mais. Muito mais. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Você entende isso? Nós temos um pensamento divergente que está atrapalhando o crescimento, a obra, impedindo o crescimento dessas irmãs, talvez contaminando a igreja. Paulo toca neste tema, e aqui existe a forma, né, a receita do tratamento, a humildade. Paulo está dizendo a eles, olha, pensem de forma, olha como ele está falando. Os versículos que nós lemos aqui, de 1 a 4, do capítulo 2, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se aprofundam afetos e sentimentos e compaixão, então vocês vão completar a minha alegria. Como? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo modo de sentir, unidos de alma e mente. Agora entenda que ele não está dizendo aqui que um deveria pender para o pensamento do outro, mas o que ele está dizendo aqui, e quando ele coloca estas coisas aqui, a consolação de amor, a comunhão do Espírito, o afeto, o sentimento, a compaixão, ele está falando de um pensamento. Que pensamento é esse? É o pensamento de Cristo revelado no seu Evangelho. Ele está dizendo, se vocês se convergem para o pensamento do Senhor, para a palavra, para o Evangelho de Cristo, irmãos,
vocês vão completar a minha alegria. Vocês vão ter o mesmo modo de pensar, mas acima de tudo, vocês vão ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E sabe como que vocês fazem isso? Se esvaziem de si mesmos. E deixe que Deus encha vocês da vontade dEle. Assim vale a pena ser igreja. Assim vale a pena. Porque quando nós estamos aqui e nós começamos a ver que cada um de nós estamos cheios da vontade de Cristo, pensando com a mente de Cristo, vendo pelo prisma de Cristo, quando nós estamos cheios do amor que vem de Cristo, da compaixão que é de Cristo, quando nós vemos as pessoas cheias do Espírito de Cristo, nós sabemos que nós chegamos, aleluia, nós chegamos ao corpo de Jesus, nós chegamos à família do Senhor, nós chegamos ao lugar da graça, da bênção, ao lugar da manifestação do Senhor. Mas quando nós vemos uma igreja dividida, individualizada, com um pensamento discorde, rivalizando-se uns aos outros e, acima de tudo, ao pensamento que vem de Cristo, que determina o amor, a união, a unidade, uma só visão, uma forma de pensar e de agir, as pessoas começam a se perguntar: aonde eu cheguei? Aonde eu estou? É assim ou não é? Glórias a Deus. Como é maravilhoso, irmãos, quando a gente vê um testemunho. No último batismo, uma das nossas irmãs que se batizou, ela trouxe um testemunho e disse: eu procurava uma igreja onde eu encontrasse pessoas de Deus, pessoas que estivessem buscando a Deus, mas quando eu cheguei aqui eu encontrei mais do que isso. Eu encontrei uma família. Você sabe por quê? Porque ela encontrou pessoas aqui que estão vivendo a realidade de se esvaziarem de si mesmas, do seu próprio querer, da sua própria vontade, saindo da sua zona de conforto, para deixar Jesus reinar, encher os seus corações, as suas vidas e reinar no viver delas. E quando nós encontramos um ambiente onde o homem não governa, mas Cristo é o Senhor, nós entendemos que chegamos ao reino de Deus, ao lugar onde Deus se alegra em estar, a igreja, a família do Senhor. Quando a gente compreende isso, a coisa começa a tomar um outro sentido em nós. Porque quando nós queremos estar cheio de nós mesmos, do nosso próprio ego, da nossa vontade, do nosso querer, quando nós não queremos nos submeter, irmãos, as pessoas não conseguem ver Cristo em nós. É por isso que João Batista diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Nós estamos vivendo um tempo em que estamos vendo pessoas que estão aí nos holofotes vivendo o inverso disso, não é? Cada dia querendo crescer mais, o seu nome voar mais alto, ser alardeado com seus milhões de seguidores. Mas sabe de uma coisa? Eles estão tão grandes que está difícil ver Jesus na vida deles. Está difícil ver Jesus na vida deles. Você vai ver o que? Humanismo. Com mensagens antropocêntricas, cheias de ardis, persuasão, mas com muito pouco da graça do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: nada pode mudar o homem
que esteja fora do Evangelho e que não esteja debaixo da graça. Só o que vem de Deus pode mudar o coração dos homens. Mas se há um pensamento em concordância com a vontade de Deus, haverá um pensamento em concordância entre nós. Se a vontade de Deus está na minha vida, está na sua vida, nós estaremos em concordância. É assim ou não é? Porque estaremos caminhando para o mesmo alvo. É isso que Paulo diz, não é verdade? Estaremos andando para o mesmo lugar. Isso é que nos une, irmãos. O fato de caminharmos todos para o mesmo lugar quebra qualquer barreira de separação. Porque eu posso tentar fazer uma curva, mas lá na frente eu hei de me encontrar com você se você está neste caminho. Então não tem escapatória. Não tem como fugir disso, a não ser que você se desvie. Mas se você quer chegar ao alvo, não tem como você não andar junto com seu irmão, porque é para lá que também ele está indo. Se a vontade de Deus está nele. Então o pensamento em concordância com o Evangelho, ele nos permite viver um modelo de vida que está segundo a vontade de Deus, que Paulo pontua aqui, e que a gente podia explorar essa epístola aqui, não só essa noite, mas em outras oportunidades, quem sabe até não faremos, né? Mas alguma coisa que eu pincelei rapidamente para vocês. Primeira coisa que Paulo traz a nós, olha o que é que um pensamento concorde gera. Ele gera uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui, a partir do capítulo 3, eu não vou ler todos os versículos, eu vou dar uma resumida para vocês aqui. Olha o que é que ele está dizendo. A minha vida mudou quando o meu pensamento se tornou o quê? Um pensamento em concordância com o pensamento de Cristo. Foi aí que a minha vida mudou. Porque ele está dizendo aqui no capítulo 3, a partir do verso 5, eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perca por amor de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Ele disse, eu era um cara religioso, eu era um fariseu, zelava da lei, fui circuncidado 80 dias, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus, sou zeloso da lei, mas tem uma coisa, Jesus não estava no meu viver, não havia em mim uma nova vida, não havia em mim a transformação do meu ser. Eu buscava uma justiça própria neste tempo, estou aqui parafraseando a fala de Paulo, eu buscava uma justiça própria nesse tempo, até que eu me encontrei com Cristo, e considerei todas estas coisas como refúgio, como coisas sem valor, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, para achá-lo, para viver a sua vontade, para me conformar com Ele nos seus sofrimentos, e para alcançar por fim a ressurreição dentre os mortos, aleluias. Quando nós alinhamos o nosso pensamento com Cristo, é que nós compreendemos, irmãos, que uma nova vida foi gerada em nós, porque ninguém que esteja com um pensamento
que não é concernente àquilo que a palavra de Deus chama da obra da redenção, pode ter uma nova vida em Cristo. Agora entenda, por que eu chamo a sua atenção para isso? Porque hoje é corrente se dizer, eu conheço a Deus. É assim que teus amigos falam, não é? Eu repreendo, o sangue de Cristo tem poder. Todos esses chavões que estão aqui no meu evangelho, esse povo usa. Eita, povo que conhece a Deus, que sente Deus, que fala de Deus, mas não tem comunhão com o seu pensamento, não tem comunhão com a sua palavra. E se há um pensamento discorde ao Senhor, a vida não pode ser gerada. É por isso que a única mensagem que transforma é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da cruz de Cristo. Porque é a mensagem em concordância com aquilo que Deus revela para nós. Não é uma mensagem humanista, não é uma mensagem psicológica, não é uma mensagem antropocêntrica, mas é uma mensagem revelada dos céus. Quando pensamos dessa forma, de acordo com Cristo, uma nova vida é gerada em nós. Mas estar em concordância com o pensamento de Cristo nos permite progredir na vida. E Paulo vai dizer isso. Ele vai falar sobre o seu progresso e dizendo lá que ele não tem alcançado ainda o que ele procura, a estatura de varonilidade perfeita. Eu não cheguei naquela estatura que eu quero estar, mas tem uma coisa que eu faço, eu progrido. E você sabe por que ele está dizendo isso? Porque tem muita gente que está na igreja e não progride. Tem muita gente que se chama servo de Deus e não progride. Tem muita gente que bate no peito e diz, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus e não progride. Olha a sua vida. Qual é o progresso da sua vida espiritual? Você se sente mais cheio hoje do Espírito Santo do que no ano passado? Do que na semana passada? Você serve mais a Deus hoje do que servia alguns meses atrás? Você busca mais a Deus hoje do que buscava antes? Tem gente que está evoluindo na sua vida espiritual. Serve menos, ora menos, lê menos, busca menos. É menos usado. Alguma coisa no seu pensamento está em discordância com o pensamento de Cristo, porque se nós andamos concordes com o pensamento de Cristo, nós precisamos crescer e progredir em nossa vida espiritual. Não tem como, irmão. Não tem como. Paulo usa o seu exemplo para dizer, eu estou crescendo, e vocês? Eu estou prosseguindo, eu estou deixando as coisas que estão ficando para trás. Eu estou prosseguindo, eu não quero amarras na minha vida, eu quero estar livre para servir a Cristo. Isso aqui não implica dizer que você vai dar um chute amanhã eu vou pedir a minha demissão, agora eu vou ser missionário de tempo integral. Não é isso, irmão. Com certeza, você vai achar espaço na sua vida para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Olha aí, está em pensamento concorde com Cristo, lá em capítulo 1, verso 18, Paulo vai demonstrar que isso não leva a um cumprimento de uma missão, porque ele diz aqui, Filipenses 1,18, mas que importa? Ele vai falar o seguinte, ele começa no versículo 12, né? Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. E o que aconteceu a ele? Ele foi preso, cara. Ele estava preso em Roma. E ele estava dizendo, olha, eu consigo enxergar que até a prisão foi uma bênção. Por quê? Porque ela trouxe progresso ao Evangelho. Versículo 13, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos
em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Que coisa extraordinária, irmão. É você compreender que os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os teus pensamentos. E mesmo aquilo que acontece com você, que você muitas vezes tem o dissabor de passar certas agruras, entenda que Deus pode transformar toda a maldição em bênção. E quando ele tem um pensamento de acordo à vontade de Deus, ele vai entender, Deus tem um propósito em tudo o que faz. Em tudo o que faz. E ele chega à conclusão no versículo 18, mas que me importa, uma vez de que uma forma ou de outra Cristo esteja sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, eu sempre me alegrarei. Desde que Jesus esteja sendo pregado, não importa se alguns pregam por zelo, outros pregam por fingimento, isso não importa. O que Paulo queria dizer é o seguinte, de forma como Cristo pensa, o que importa é que o Evangelho seja anunciado. Tudo em minha vida precisa proclamar Jesus. A saúde proclama Jesus. A riqueza proclama Jesus. Nem sempre. A enfermidade pode proclamar Cristo. A prova financeira pode proclamar Cristo na sua vida. Não como uma finalidade em si mesma, porque não é. Finalidade de Cristo não é a sua pobreza, não é um momento de dificuldade, não é uma doença, não é a finalidade, mas um meio de Cristo se revelar a você e se revelar através de você ao mundo, para saber que Ele é o Deus que te sara, que Ele é o Deus que provê a tua vida, que muda a realidade adversa e que te dá vitória, tudo seja para o louvor e a glória do nome do Senhor. Amém?